Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Amém. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque nós estamos juntos. O Senhor visita a tua vida. Você pode se assentar, nós vamos ter um tempo de meditação já na palavra de Deus. Nós estamos no culto de vida e vitória e nós estamos aqui clamando. Quarta-feira que vem é a última quarta do ano, né? E nós não falhamos nenhuma quarta-feira orando pelos pedidos. Queridos, tem gente que foi muito abençoado aqui, né, pela nossa perseverança, pela sua perseverança, pela perseverança daqueles que vêm aqui, que têm estado aqui. Nós temos buscado a presença do Senhor. Amém? No final você pode trazer os seus pedidos, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, no final do culto você pode deixar aqui à frente. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Antes, só um aviso, nós teremos o culto de passagem do ano, né, sábado às 22h30. Na hora que der meia-noite, nós vamos estar aqui de joelhos na presença do Senhor. Se você puder e quiser estar aqui conosco, sempre tem um grupo de pessoas, nós passamos orando, a hora que está meia-noite, nós estamos de joelho, amém? Próximo domingo, agora, domingo de Natal, nosso culto começa às 19 horas, então ajude a gente a divulgar aqui, tá bom? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10. Lá no final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim, acompanhe a leitura comigo. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Vou ler de novo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Repete bem alto, diga assim: o Senhor me dará a coroa da vida. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é nossa vida, e vida em abundância. E o Senhor nos chama nessa noite. O Senhor traz o nosso coração e a nossa mente com uma palavra que vem do teu trono para nós, Pai. E nós queremos mergulhar nessa palavra e beber dela, e nos alimentarmos dela, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando nós falamos em fidelidade, é uma coisa que todo mundo gosta de fidelidade, né? As pessoas que estão perto da gente precisam ser fiéis com a gente, né? Aqueles que creem em Jesus, nos dias em que nós vivemos, aquele que é fiel a Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma pessoa que vai passar por tribulações. Nós passamos tribulação por nós expressarmos a nossa fé. Às vezes a gente está indo na igreja, começando uma caminhada com Jesus, as pessoas se levantam contra nós, ou o inimigo se levanta contra a nossa vida. A tribulação faz parte da nossa vida, os problemas, as lutas fazem parte da nossa vida. Mas essa tribulação, ela também traz maturidade, traz confiança para cada um de nós. Olha as lutas que você já passou.
Olha as dificuldades que você já passou. Talvez esse ano você achou que não ia dar, e você está aqui até agora. Nós estamos aqui fiéis ao Senhor. Nós temos a certeza, o maior valor que nós temos na nossa vida não é o valor material, nem aquilo que nós sonhamos, nem aquilo que nós queremos. O maior valor que nós temos na nossa vida, e quando esse valor ele está em primeiro lugar na nossa vida, as coisas vão ficando mais leves, é a vida eterna e a comunhão com Deus. Não troque nada pela vida eterna. Quero dizer para você que há uma realidade: nós vamos viver eternamente com Deus ou eternamente com o diabo. Não tem meio caminho, não tem em cima do muro. A Bíblia não abre espaço para dúvida. A Bíblia é um livro de sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna, diz a palavra de Deus. Nós corremos perigo na vida que nós vivemos, né? Certa ocasião, há muitos anos atrás, num culto de sábado à noite, eu fiz um apelo para quem queria entregar a vida para Jesus. Tinha um jovem que ele estava ali na penúltima fila, e ele ficou lá, não veio, né? E eu creio, e ele saiu daqui, foi para um lugar e foi baleado e morreu. A gente não sabe, não podemos julgar, mas a nossa vida, para vir aqui, para chegar até aqui, nós não sabemos quantos perigos nós passamos na nossa vida e quantas tribulações. E quando a gente está passando luta, quando a gente está no meio desse vale, dessas dificuldades, porque nós somos fiéis a Deus, parece que a nossa fé ela vai sucumbir, parece que a nossa fé ela vai afundar, e a gente vai sendo enfraquecido. E o que acontece com muitas pessoas no final de ano, eu já estou acostumado, elas vão baixando a guarda, aí quando chega em janeiro, fevereiro, está todo mundo com a fé lá embaixo, ninguém mais crê em nada, e precisa respirar a vida cristã, a comunhão com Deus. Essa palavra aqui, quando essa igreja, quando o Espírito Santo fala com essa igreja, eles não tinham problemas dentro da igreja. Os problemas desse povo aqui eram fora da igreja. Hoje nós temos total liberdade de culto. A gente não tem ninguém que obriga a gente a nada. E o problema dessa igreja estava fora. Qual que era o desafio que esse povo aqui tinha? De dizer não aos cultos pagãos. Quando eles saíam do culto cristão, eles tinham que dizer não às blasfêmias do povo. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 diz assim: conheço a tribulação pela qual vocês estão passando. Conheço a pobreza que vocês estão enfrentando, embora você seja rico. Olha aqui que o Espírito Santo estava falando a essa igreja. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Eles estavam vivendo muitas vezes essa reunião e eles eram obrigados a cumprir rituais que não eram os rituais que Jesus tinha deixado. E o que nós aprendemos lendo a palavra de Deus, e o que eu quero meditar com você nessa noite, no benefício, 3 recompensas. Irmãos, tem recompensa. Talvez você ainda não experimentou, mas tem recompensa para aquele que tem uma vida de fidelidade a Deus, para aquele que é fiel a Deus. Deus é fiel, não é? Nós precisamos também viver essa fidelidade. Nós precisamos viver essa vida fiel. E qual que é a primeira recompensa que nós temos? A recompensa da confiança. Olha o que diz no versículo 10. Não temas os problemas que você vai enfrentar. A fidelidade a Deus, quando nós temos autoridade, quando nós estamos sendo fiel, eu não estou dizendo ser perfeito. Quando nós somos fiéis a Deus, apesar dos meus erros, Deus sabe o quanto eu amo. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Não temas o que vocês vão passar. Não tenha medo
pela luta, pelas tribulações da vida. Não tema, não baixe sua cabeça, não tenha medo, porque você precisa ter essa confiança. Vocês precisam ser confiantes. Essa é uma recompensa de quem é fiel a Deus. Uma confiança. Nós não vemos. Talvez você não esteja vendo como vai ser o próximo ano, como vai ser sua vida profissional. Não, mas Deus está vendo, Ele é fiel. E porque Ele é fiel, nós não fazemos barganha. Nós o amamos, porque Ele nos deu a vida eterna. E nós somos fiéis a Ele. Presta atenção. Essa igreja que eu estou falando é a igreja de Esmirna. Ela, nesse lugar, tinha um templo dedicado a Tibério e Domiciano. O que eles exigiam? Eles exigiam a adoração do ser humano. Eles queriam que as pessoas adorassem um ser humano. E uma vez por ano, eles queimavam incenso diante do altar e adoravam o imperador. E eles gostavam disso. E eles eram obrigados, não o povo, né? Os imperadores. E o povo era obrigado a fazer isso. Mas os cristãos, genuínos, o povo de Deus, eles se recusavam. Por quê? Porque toda pessoa que entregou a vida para Jesus, que caminha com Jesus, sabe que é uma infidelidade você adorar outros deuses. Deus quer estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós não adoramos outros deuses, pessoas ou ídolos na nossa vida. Essa cidade, ela estava fundada na idolatria. E do ponto de vista humano, sabe o que acontecia aqui? Não se podia esperar que a igreja fosse forte naquela época, que a igreja fosse fiel, que essa igreja em Esmirna fosse uma igreja fiel ao Senhor. A fidelidade, querido, ela não é fácil. Pois quando nós damos um passo de viver uma vida fiel a Deus, a gente começa a sofrer discriminação. Eu já fui discriminado por ser pastor, por ser crente. Nós sofremos, a sociedade que a gente vive, quando você está buscando a Deus, as pessoas, e daí, rapaz, virou fanático? É isso que você virou? Ah, louco, virou fanático. A gente começa a passar provação. Parece que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque o nosso Deus, Ele nos leva para um caminho longe do que o caminho que esse mundo nos leva. E as tentações? Não é pelo fato de nós sermos cristãos, de nós amarmos e sermos fiéis a Deus, que nós não vamos ser tentados. Todas as pessoas, sendo crente ou não crentes, elas são tentadas o tempo todo. Nós vivemos isso. Mas as provas, as perseguições, as discriminações, elas têm uma finalidade. A luta que você está passando hoje, eu não sei qual é a sua, ela tem uma finalidade de fortalecer o nosso caráter cristão. Repete comigo, caráter cristão. O que diz João 16:33? No mundo, vocês vão passar aflições, vocês vão passar tribulações, mas olha a palavra, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, querido, olha aqui para mim, Jesus tem o maior interesse em que a gente venha entender a razão do sofrimento da nossa vida. Que a gente venha entender, talvez a gente não entende de forma humana, mas Senhor, se eu estou passando isso, se eu estou vivendo esse momento na minha vida, é um momento de fortalecimento, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. As tribulações, presta atenção, o Espírito de Deus está falando ao nosso coração, e essa palavra, Deus falou muito comigo. As tribulações, elas são oportunidades para crescimento espiritual. Deus não quer que você só cresça financeiramente, Deus não quer que você só cresça materialmente, ou em qualquer área da sua vida. Você precisa crescer de forma espiritual. Deus não quer que você viva uma vida amarga,
uma vida de derrota. Não é isso que o Senhor tem para nós. Atos 14, 22, Paulo diz: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Ele estava falando, não é fácil para ninguém. Mas Jesus, Ele diz que a confiança que nós temos quando nós somos fiéis é uma bênção para a nossa vida. Essa fidelidade traz confiança ao teu coração. Se você é fiel ao Senhor, confia nele. Ele tem o melhor para você. A confiança, ela nos torna pessoas firmes para enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Segunda recompensa é a recompensa da vida eterna. Repete comigo, vida eterna. O que o texto diz? Fala assim, ó: ser fiel até a morte. Né? Olha aqui, você acha que tem vida? Você acha que essa vida que nós vivemos aqui ela é eterna? Você acha que nós somos eternos aqui nessa terra? Não, a vida eterna, a eternidade, nós conquistamos ela pela fé em Jesus. Pelo simples fato de você crer em Jesus, você conquista a vida eterna. Mas não é esse desafio aqui que eu estou falando nessa noite. O desafio aqui é ser fiel até a morte, para você receber o prêmio. Qual é o prêmio? A coroa da vida. Então essa recompensa que nós temos em ser fiéis a Deus é a vida eterna. E a coroa da vida, ela é um sinônimo da eternidade. O nosso reino, ele não é desse mundo. O nosso reino, ele é eterno. Você e eu, nós não somos aqui dessa terra, por isso que nós sofremos tanto. No nosso DNA tem a eternidade. E nós precisamos da graça de Deus para vivermos ela com Cristo, para sermos fiéis a Ele. Vocês estão comigo? Está entendendo? Isso quer dizer que nós devemos ser fiéis a ponto, se precisar entregar a nossa vida, nós vamos entregar por Jesus. Se for preciso, eu entrego a minha vida por Cristo. A morte aqui não era uma suposição, mas era a possibilidade real para os crentes dessa igreja lá em Esmirna. A Deus, ela estava acima de tudo. Não importa o que eles iam sofrer, não importa as consequências que teriam na vida dele. Fidelidade a Deus dava certeza de que um dia eles iriam receber uma coroa, de que um dia eles não estariam, nós não estaremos mais aqui um dia. Nós precisamos entender isso. E tem uma história, até estava lendo um livro hoje, que fala, Policarpo, pastor da igreja em Esmirna, 155 depois de Cristo. Esse homem, ele foi martirizado, ele foi colocado numa fogueira. E quando perguntaram a esse homem se ele queria voltar atrás na fé dele e adorar o imperador, sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: eu tenho 86 anos servindo a Cristo, Ele nunca falhou, e eu não vou negá-lo agora. Ele pagou a sua fidelidade com a morte, mas ele recebeu a vida. Portanto, irmãos, ser fiel, o que é ser fiel? Nós sermos estáveis. Deus é fiel. Deus é fiel e nós somos estáveis. Nós cremos na fidelidade dEle. Deuteronômio 7:9 diz: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos, ou seja, aqueles que são fiéis a Ele. Terceiro lugar, a recompensa da comunhão com Deus. Diga assim: comunhão com Deus. Olha aqui, Jesus não quer só salvar a nossa alma. Jesus quer ter relacionamento com a gente. E a fidelidade, ela não está condicionada a uma igreja, a um templo.
O relacionamento com Jesus, ele não está restrito só dentro do lugar de culto. Esse lugar é uma bênção onde nós nos reunimos. Essa igreja de Esmirna, ela estava sob uma pressão do maligno. Mas essa igreja, ela foi fiel. E isso acontece com a nossa vida. O nosso desafio, querido, não é aqui dentro. Aqui dentro a gente é bonzinho. O nosso desafio é quando nós saímos ali pela porta e os nossos problemas estão todos diante de nós. E a cada dia a gente tem que matar um leão. Essa pressão, ela vem sobre a nossa vida. E nós precisamos ser o quê? Firmes em Deus. Firmes na nossa confiança. A nossa mensagem, ela é poderosa. E a mensagem do Evangelho, ela é poderosa para enfrentar, quando nós conhecemos a palavra de Deus, qualquer situação. O crente, ele tem a garantia, pelo exemplo de Jesus, de que vale a pena ser fiel. Olha para quem está perto de você e fala assim: vale a pena ser fiel. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, viu? Por quê? Porque nós temos um modelo. Quem é o nosso modelo? Jesus é o modelo. E Ele que fala assim, ó: eu vou dar a vocês a coroa da vida. O que está dizendo aqui? Os que suportam a tribulação vão ter comunhão com Deus. Os que suportam e são fiéis, eles vão ter comunhão com Deus. Eles vão ter relacionamento com Deus. O fiel, ele vai receber a coroa da vida. E a imagem da coroa, sabe de onde é tirada aqui? Das Olimpíadas. É quando o vencedor na Olimpíada, ele recebe uma coroa de louros. Aquela coroa, ela é uma coroa corruptível. Agora, o fiel e o vencedor da fé, ele recebe uma coroa incorruptível, uma coroa que não se desgasta. 1 Coríntios 9, 25, Paulo falava: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, nós buscamos a coroa incorruptível. E olha aqui para mim, querido, além da recompensa, o fiel a Deus, ele desfrutará da maior de todas as recompensas, de ter a certeza de que Jesus está sempre com ele. Sempre. De que Jesus é fiel, Ele não te abandonou. Ele não te abandona. E essa fidelidade que nós temos com Deus, ela é um fruto que o Espírito Santo dá para cada um de nós. Fidelidade é algo central na experiência cristã, na experiência do Evangelho. Por isso, essa fidelidade, ela é base para a confiança. Nós vivemos confiante. Olha aqui para mim, levanta a sua cabeça. Seja fiel a Deus. Você tem que tomar uma decisão. Tome a decisão baseado na sua fidelidade a Deus. Essa fidelidade, ela vai dar também uma comunhão a ponto de eu falar com Deus. E nós não temos problema para falar com Deus, não é verdade? A gente pede o que a gente precisa. Mas o maior problema que nós temos é ouvir Deus falar. Nossa alma está cansada. Nossa alma está agitada. É tanta coisa no nosso dia. Você já prestou atenção que a gente não vê o dia passar? A gente acorda cedo, a nossa alma está tão agitada, a gente tem que fazer tanta coisa. Mas o Senhor, Ele te chama nessa noite para você ser fiel a Ele. Quero convidar você a ficar em pé. Feche seus olhos agora. Querido, quando eu leio a palavra de Deus, ouça o que eu vou dizer para você. Quando eu faço minha meditação,
É como se algo me sustentasse, porque eu tenho a convicção pela minha fé, não é pela minha emoção, de que Jesus não mudou e Ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus que sustentou a igreja de Esmirna, um povo sofrido, um povo que era obrigado a adorar outros deuses, um povo que passava tribulação, é o mesmo Deus que te sustenta, meu irmão, que nos mantém de pé. É o mesmo Deus que te trouxe hoje aqui. Ele não te trouxe aqui por obra do acaso, Ele te trouxe aqui porque a tua fidelidade em congregar, em cultuar, traz para você o que? Segurança. Talvez eu estou falando com alguém aqui que não tem segurança. Você não sabe o destino da sua alma. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu, eu vou para onde? Onde que eu vou? O fato de você crer em Jesus Cristo, que Jesus morreu naquela cruz. Natal, querido, não é Papai Noel e as pessoas vão ficando tão angustiadas porque não conseguem comprar o que queriam. Mas o Natal é o nascimento daquilo que é o maior presente para a nossa vida. Jesus. Ele nasceu, Ele viveu aqui nessa terra. Ele foi o exemplo para que nós pudéssemos seguir e falar assim, é possível ser fiel. É possível viver uma vida de fidelidade. Ele viveu aqui e Ele está mostrando para você que você pode desfrutar da comunhão com Ele. A palavra de Deus diz assim, pode uma criança ser abandonado pela mãe, pode uma mãe esquecer o filho que ama, o filho do colo que mama. Todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Porque Ele tem algo contigo, Deus tem algo contigo, querido. Ele bate a porta do nosso coração, o que nós precisamos é abrir o nosso coração. Senhor, eu abro o meu coração, fala aí, Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor nessa noite. Faz morada dentro de mim, faz morada, tira, Senhor, essa agitação da minha alma e traz, Senhor, a paz que excede o entendimento. Fala com o Senhor aí agora, diz, Senhor, tira toda a cadeia, todo o grilhão, tudo aquilo que tem prendido a minha vida sentimental, a minha vida emocional, a saúde física. Quebra, Senhor, desfaz, Senhor, tudo aquilo que tem nos feito ser escravos do devorador, tudo aquilo que Satanás tem roubado de você. Escuta o que eu vou dizer. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele pode restituir na sua vida, apenas pelo fato de você ser fiel. Apenas pela tua fidelidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que ainda há um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Eu quero dizer para você que o Deus que pode operar o sobrenatural, Ele ainda pode fazer até o último segundo, milésimo de segundo desse ano. Nós esperamos nele. Nós esperamos nele. Nós não temos para onde ir. Nós queremos mais e mais da presença dele. Abençoa, Senhor, esses pedidos de oração. Meu Deus, quando nós escrevemos aqui, nós estamos dizendo que nós somos limitados, fracos, carentes do seu toque. Nós precisamos do Senhor nas causas da justiça. Nós precisamos que o Senhor tire tudo aquilo que está enrolado nessa documentação. Nós precisamos, Senhor, de novos clientes. Os teus filhos precisam de novos clientes. O teu filho, Senhor, tem causas judiciais. Deus, salva essa família.
restaura, liberta o drogado, viciado, drogadicto. Que haja libertação, que haja cura, que haja poder, que haja avivamento na nossa vida. Um avivamento de arrependimento, Senhor. E que nós possamos viver na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe, né? Quarta-feira que vem, última quarta do ano, nós vamos estar aqui sendo fiéis à nossa perseverança na oração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.